Olá, voltamos, estamos agora de volta, devidamente almoçados. Ajeitem-se em suas cadeiras. Guilherme, eu acho importante dizer uma coisa, que às vezes o pessoal que está em casa não tem essa dimensão, né? Mas, você imagina uma sala lotada com 100 pessoas. Aí depois imagina uma sala lotada com 300 pessoas. Depois imagina uma sala lotada, 3 vezes essa sala, 900. Depois imagina 1000. Quantas salas conseguem reunir 1000 pessoas? Pois foi o que aconteceu ontem aqui no painel da BIMAC. É verdade, a gente É para dar essa dimensão. teve um pico de audiência ontem no painel da BIMAC, que foi discutida aí as novas tecnologias e equipamentos, que batemos um pouco mais aí de 1.100 pessoas, foi muito legal, queria agradecer todo mundo que está em casa. A programação continua hoje ainda, extensa, muita gente bacana, o ministro Tarcísio já está aqui, a gente estava almoçando agora, ele está vindo aqui para o Center Norte. A palestra dele será por volta de 4 horas. A gente tem ainda uma palestra com o André Kuhn, da Valec, que ele vai falar sobre a nova lei de licitação, que tanta gente aí tá preocupada com isso, e ele vai esclarecer vários pontos aí da nova lei. Ainda teremos a Live Arena, que o pessoal adorou, né? Foi muito legal. Diretamente daqui do estacionamento do Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo, iremos continuar com mais uma Live Arena, fazendo uma demonstração ao vivo dos serviços e projetos aqui dos expositores. Tem o espaço de exposição, participe via chat, a gente sempre fala, é uma delícia, é um prazer receber a participação de vocês no nosso chat. Mande seus comentários, mande seus elogios, mande suas perguntas aqui para nós, que elas serão respondidas. Sim, e o nosso próximo painel agora é um grande amigo meu que vai vir fazer aqui, um dos maiores advogados aqui de São Paulo, professor da USP, da Lucon Advogados. Ele vai abordar um tema tão importante, já que você pega, o ministro vai para os Estados Unidos em busca de investimento privado para o Brasil. Sim. São os leilões que tem aí na B3, toda hora, semana que vem, tem o da Nova Dutra. E o investidor, principalmente o investidor de fora, ele fala assim, pô, eu vou pôr dinheiro lá, mas que segurança eu tenho? Então, o Brasil, né, que é uma bagunça, vira e mexe é uma bagunça, Sim. e estamos tentando melhorar isso. Então, o Paulo Lucon vai falar aqui sobre segurança jurídica em contratos de concessão, que acho que é um gargalo aí que muita gente tem dúvida, né? Um paradigma, né, de imagens que estamos mudando, mas que realmente é só através desse trabalho de trazendo essa tal da segurança jurídica, ano após ano, década após década, porque antes a gente tinha sistemas muito turbulentos que mudavam de regra no meio do caminho. Exatamente. Então, para nós aqui na Paving é uma honra receber aqui no palco da Paving ao vivo, ele que é professor da USP, e o advogado Mor, da Lucon Advogados. Vem para cá, Paulo Lucon, bem-vindo! Bem-vindo, tudo bem? Paulo, eu queria primeiro agradecer sua presença aqui, muito nos honra ter você para abordar esse tema que é tão importante para a gente. Desejo para você um bom painel aí. Muito obrigado, eu quero aqui agradecer ao Guilherme, prezado amigo, por essa organização extraordinária, e também é um desafio aqui falar sobre segurança jurídica num ambiente como o Brasil, desafiador, e que exige sempre um aprimoramento jurídico, um aprimoramento de todos que estão envolvidos. Hoje, a gente sabe que o engenheiro tem que saber direito, o advogado tem que saber engenharia, então há uma transversalidade dos conhecimentos. E falar de segurança em contrato de concessão é algo bem desafiador. Eu já sou advogado há algumas décadas de algumas concessionárias de serviço público. Então, aqui eu procurarei falar, evidentemente, não com um juridiquês, mas dentro de uma perspectiva para que vocês possam compreender as dificuldades, os desafios e o que há de positivo também nesse novo cenário brasileiro que vem se delineando, principalmente nos últimos anos. Então, primeiro eu queria aqui, no plano de apresentação, tecer aqui algumas considerações. Primeiro, sobre o conceito de segurança jurídica. Depois, a segurança jurídica e os atos de contratação com a administração pública. A segurança jurídica nos litígios com a administração pública. Segurança jurídica e eficiência. E aqui fazer um pequeno encerramento com uma perspectiva, assim,
olhando para o futuro e vendo o que pode acontecer. O cenário, a meu ver, é positivo. Temos dificuldades, mas essas dificuldades são mundiais, não são apenas brasileiras. E, portanto, a gente vai conseguir certamente superar. Eu costumo dizer que o Brasil é aquele cavalo arriado, né? A hora que ele sair, ele vai correr e vai percorrer todo esse percurso, toda essa longa rodovia, essa longa estrada, muito bem. Então, quando pensamos no conceito de segurança jurídica, vem essa dúvida que já foi dita aqui pelo Guilherme, que puxa vida, o investidor, no fundo, quer segurança jurídica, ele quer previsibilidade, ele quer saber o que vai acontecer, ele quer saber se os contratos serão honrados. E essa a dificuldade quando se bate nesse tema da segurança jurídica, que eu diria que é uma pauta hoje dos poderes. Eu diria que não é uma pauta só do Poder Executivo, mas também uma pauta do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo. Então, a segurança jurídica como a gente costuma dizer, é um sobreprincípio jurídico, ou seja, ele está acima dos demais. Ele possui um caráter normativo, porque quando a gente pensa em princípio, a gente está pensando em início, conjunto, base estruturante. E quando se fala de princípio, o princípio vem de princípio, de início, de começo, eu estou falando de um caráter normativo, de norma. Não adianta pensar em outra coisa, senão numa norma que venha a garantir a segurança jurídica. Então, eu tenho um sobreprincípio que vai se espalhando por outras regras que estão espalhadas em várias leis esparsas. E é claro que aqui, esse caráter normativo decorre principalmente da configuração do Estado brasileiro como um Estado democrático de direito e de acordo com a Constituição Federal de 88, que é a Constituição vigente, que já foi tremendamente emendada, são mais de 100 emendas, mais de 1000 propostas de emenda, e hoje a gente precisa realmente tomar um certo cuidado com essas alterações, porque toda hora que há uma profusão de normas, isso gera uma tremenda discussão, isso acaba terminando nos tribunais, então há um cuidado recente de se fazer alterações legislativas que venham a se sobrepor às leis anteriores. Eu acho que ninguém tem a menor ideia de quantas regras surgiram desde a Constituição Federal de 88. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de regras. Se pensarmos em leis, decretos, e isso tudo é evidente que gera uma insegurança. Mas o Brasil começou a perceber isso e percebeu que precisa tirar alguns freios anteriores, alguns freios propiciando mudanças legislativas que garantam segurança, principalmente para aquele que é investidor. Então, hoje, por exemplo, houve uma lei que fez uma alteração legislativa importante na lei de recuperação e falências, na recuperação judicial, que permite o ingresso de novo dinheiro na falência e na recuperação. Porque, no fundo, o novo dinheiro é o que vai garantir a permanência dos negócios e esse novo dinheiro acaba gerando mais investimentos e isso acaba recuperando a empresa e fazendo com que ela venha a pagar todos os seus credores. E aqui, é claro que eu quero dizer também, quando digo a respeito da segurança jurídica, que é dever de todos os agentes estatais, dentro da sua respectiva área de atuação, atuar em prol da promoção desse princípio jurídico da segurança jurídica, informado pelas seguintes noções fundamentais. Em primeiro lugar, estabilidade das situações jurídicas. Ninguém entra sabendo que, de repente, vão mudar as regras do jogo. Ninguém quer isso. Segundo, previsibilidade do comportamento dos agentes estatais. E terceiro, acesso a uma ordem jurídica que seja passível de conhecimento, seja cognoscível, como está dito aqui. Por quê? Porque não adianta uma norma jurídica complicada, complexa, que eu tenho que entrar em vários diplomas, consultar um, consultar outro, e isso acaba gerando interpretações dúbias e divergentes. O que nós queremos, na verdade, é ter uma única interpretação e queremos uma resposta rápida também de todos os centros de poder, de todos aqueles que têm a capacidade de decidir. Eu costumo dizer que essa capacidade, a gente está
acostumada a pensar que isso é uma capacidade apenas do judiciário. Eu diria que não. Todo ato decisório é um centro de poder, seja ele no executivo, no legislativo, ou no judiciário, ou até mesmo nas sociedades comerciais. E é preciso que se tenham regras, que se observe o contraditório, que faça um processo legítimo e, com isso, se obtenha um poder, uma decisão correta num espaço de tempo mais breve possível. E aqui eu quero falar sobre um tema muito delicado, que é a segurança jurídica e os atos de contratação com a administração pública. Nos últimos anos, particularmente aqui nos últimos 5 anos, tivemos alterações legislativas relevantíssimas que procuram introduzir inovações no direito para não tornar o ato de contratar com a administração pública uma fonte imensa de segurança jurídica. Todos querem previsibilidade, querem os seus contratos que sejam cumpridos, querem que a lei seja respeitada. E para isso, eu aqui passo bem rapidamente sobre a nova lei de licitações, que é um marco importante, e que tem aqui alguns temas bem interessantes sobre os contratos administrativos. Então, refiro-me aqui à recentíssima lei 14.133 de 2021 e procurarei apenas pensar alguns aspectos que reputo relevantes para que todos fiquem sempre atentos no momento de participar de um certame. Primeiro, um dado interessante aqui, o diálogo competitivo, que está previsto no artigo 28, inciso 5 dessa lei, que é uma modalidade de licitação em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades do próprio poder público. Então, nós temos aqui uma mudança de paradigma, onde se estabelece um componente cooperativo na escolha da melhor proposta. Acho que é um salto de qualidade e isso vai justamente ao encontro de se evitar a judicialização desnecessária e excessiva quando se tem um determinado certame. Outro ponto importante aqui, e muito caro, é o desapego ao formalismo estéril, ou seja, aquele formalismo excessivo que faz com que determinados licitantes sejam desabilitados a continuar num processo e não há menor sentido de se aceitar um certame cheio de minúcias, cheio de barreiras, cheio de entraves, de modo a não permitir justamente a participação do maior número de competidores. Então, aqui, o artigo 12, inciso 3, estabelece aqui que o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Então, vejam que emergem 2 aspectos aqui relevantes desse dispositivo. Primeiro, o desapego a formas desnecessárias. As formas são importantes, o formalismo é uma distorção. Então, aqui a lei já coloca, dizendo, olha, não adianta colocar barreiras formais para impedir uma participação de empresas que estejam regularmente habilitadas e que tenham aptidão de desenvolver aqueles serviços de maneira adequada. E o segundo ponto é não invalidar o processo quando não for absolutamente necessário. Ou seja, as formas que deverão ser levadas em consideração são aquelas relevantes e não aquelas meramente burocráticas, sob pena de tornar o processo licitatório algo que nem Kafka poderia explicar. Portanto, aqui a ideia é tirar o formalismo excessivo, exigências estéreis que no fundo, acabam inviabilizando e comprometendo os próprios interesses da administração. Outro dado interessante aqui,
que já vem, isso da nova lei de licitações, mas que também está nas normas que regem as leis do direito brasileiro, a lei sobre as normas que regem o direito brasileiro, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Manutenção dos efeitos dos contratos declarados inválidos. Ainda que o contrato seja considerado inválido, não faz sentido sustar os seus efeitos, ou a produção dos seus efeitos, ou mesmo naquelas situações em que houve efetivamente a prestação do serviço. Portanto, se houve a prestação do serviço, se a administração teve vantagem com aqueles efeitos, é evidente que isso deve ser considerado. A ideia, então, está, em certa medida, aqui no artigo 149 da nova lei de licitações, que dispõe que a nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Primeiro, responsabilizar quem efetivamente deu causa. Segundo, os contratos projetam seus efeitos até o momento da invalidação e da retirada da eficácia programada dos contratos. Senão, não teria sentido. E mais, esse contratante será indenizado por aquilo que fez, porque se o serviço foi prestado, evidentemente que aqui estamos diante de uma figura típica de enriquecimento sem causa. Alguém prestou serviço e esse alguém não foi remunerado. É isso que não pode acontecer. Exemplos aqui, e aqui passo a tratar de um tema, como estou aqui a falar da segurança jurídica, é preciso também mencionar exemplos da nova lei de improbidade administrativa. Quando a gente pensa, muitas vezes, em uma nova lei, nós pensamos que ela surge do nada. Não, isso foi um trabalho feito ao longo de todo o legislativo, com discussão, e muitas vezes as leis incorporam aquilo que já era uma deliberação dos tribunais pátrios. Ou seja, simplesmente há uma absorção da lei, da jurisprudência já formada nos tribunais brasileiros. E aqui, algo que possa soar assim, novidadeiro na lei da improbidade administrativa, que nos últimos tempos nós temos escutado muito, não é novidade. Isso já vem sendo debatido nos tribunais pátrios, nos tribunais brasileiros, no Superior Tribunal de Justiça, em outros tribunais da Federação, há muito tempo. E aqui vocês vão ver, por exemplo, o fim da improbidade culposa, que era um verdadeiro desestímulo ao administrador probo e honesto de participar da vida pública, porque ele colocava a sua vida em risco, a sua própria existência em risco diante de uma acusação de uma improbidade sem uma demonstração pertinente e evidentemente ligada a uma conduta dolosa. Então, a nova lei acaba com esta chamada improbidade culposa, que já vinha sendo, essa orientação de afastar a improbidade culposa, já vinha ocorrendo nos tribunais brasileiros. Então, a lei de improbidade administrativa deve alcançar o administrador desonesto, não inábil. É isso que diz esse recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, o número 213.994. Não responsabilização do agente que orienta a sua conduta de acordo com a orientação jurisprudencial. Ele decide de acordo com aquilo que está no tribunal. Então, para isso, hoje em dia, né, a gente tem ciência, consegue ter acesso às decisões. Muitas vezes, quando vai se organizar uma proposta, fazer alguma coisa, já se sabe, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode. Nós já conhecemos as regras do jogo e já há uma divulgação imensa por parte da internet, dos meios de comunicação, nas páginas oficiais dos tribunais. Todos conseguem pesquisar assuntos que já vêm sendo deliberados pelos tribunais. Limitação, então, outro ponto interessante, das hipóteses de responsabilização por violação aos princípios da administração pública. Princípios são normas norteadoras.
não há sentido de haver uma condenação com base na violação de um princípio, quando não se tem uma regra específica ditando e disciplinando aquele princípio. Por isso que não há como se admitir agora a violação a princípios, porque isso gera um subjetivismo indesejável do julgador. E fica aquela situação do odioso, eu costumo falar essa expressão, do chamado direito lotérico. Caiu com um julgador mais rígido, pronto. Caiu naquela câmara de gás. Caiu na outra câmara, tudo bem. Então, é isso que nós precisamos evitar, é o subjetivismo por parte do julgador, que deixa de aplicar as regras infraconstitucionais e passa a ter critérios subjetivos e condenando e colocando fim à vida de administradores probos que poderiam em muito contribuir para o desenvolvimento do país. Outro ponto interessante aqui também diz respeito às sanções impostas às pessoas jurídicas, que devem levar em consideração a função econômica da empresa. A função econômica e social, justamente para viabilizar a manutenção de suas atividades. Eu dizia aqui, justamente até mesmo naquelas empresas que estão em recuperação judicial, que estão até mesmo em processos de falência, o julgador tem que ter em mente a preservação da empresa e não acabar com a empresa. Muitas vezes afastando até o administrador inábil, mas colocando um administrador que consiga prosseguir com os negócios, viabilizando investimentos, que é um dado muito interessante na nova lei de recuperação judicial, que permite financiamentos por parte de terceiros, com preferência para o pagamento desse novo dinheiro. Esse novo dinheiro, evidentemente, tem que ser objeto de pagamento o mais depressa possível, porque, afinal de contas, esse dinheiro está entrando para justamente recuperar a empresa. Há um caso célebre aqui no Brasil que não deu certo, e com base nessa experiência negativa, um investidor querendo colocar dinheiro para recuperar uma empresa, e demorou tanto que o investidor acabou desistindo. E com base nisso, sobreveio essa nova lei, permitindo um processo ágil para trazer novo dinheiro, a fim de que a atividade prossiga, porque dificilmente uma empresa em dificuldade consegue continuar o seu trabalho sem um novo dinheiro. E muitas vezes nós temos que verificar, e o juiz tem que verificar essa função, esse interesse público que emerge do processo de recuperação judicial, que é preservar a empresa, que é preservar empregos, que é preservar uma célula produtiva na sociedade. E, evidentemente, aqui eu falo um aspecto processual. Eu sou professor de processo civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, já há décadas, não é? E, recentemente, se alterou a lei de improbidade para não receber aquela petição inicial sem provas, não é? Aquela alegação, fazer um juízo de admissibilidade prévio em todo e qualquer processo de natureza sancionatória, para verificar se aquilo não tem objetivo político, se não tem objetivo de atingir o político. Então é preciso que seja feito um juízo de admissibilidade dessas demandas, dessas petições iniciais, que às vezes tem um propósito outro, que não efetivamente verificar o dolo do administrador, mas tem por objetivo justamente tentar fazer, por meio do processo, uma pressão política ilegítima. Então, qual é a conclusão parcial que nós chegamos? Essas e outras alterações legislativas que eu mencionei aqui, tendem naturalmente a tornar mais estável e previsível os atos de contratação. Com a administração pública, mesmo assim, será preciso acompanhar o modo pelo qual essas normas são interpretadas pelos tribunais, que é aquilo que eu estava falando da chamada força expansiva da jurisprudência. Ou seja, as decisões judiciais acabam tendo uma relevância muito grande. É uma pauta dos países democráticos hoje em dia, onde há um natural fortalecimento das decisões judiciais. E aqui no Brasil nem se fala. Outro ponto aqui que eu queria destacar com todos aqui nesse bate-papo é a segurança jurídica nos litígios com a administração pública. Isso também é um ponto delicado. A excessiva judicialização é um problema e deve ser
evitada. E para isso nós precisamos saber quais são os mecanismos que já existem para se evitar a judicialização excessiva, que traz transtornos para todos, porque ninguém quer um processo durando décadas discutindo problemas relativos à renovação de concessão, a outros pontos importantes para o desenvolvimento do país. Eu me lembro aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade, que recentemente foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que tratava da renovação dos contratos, renovação prévia dos contratos de concessão de ferrovias. E isso foi objeto de uma ADIM, e no final das contas, o próprio Ministério Público entendeu que a ação não era viável. E numa manifestação, uma das únicas manifestações que eu vi na minha vida, nesses longos anos de advocacia, é a própria Procuradoria-Geral se manifestar no Supremo Tribunal Federal, dizendo, não, eu não quero que continue essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que é importante para o país ter essa renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia, porque isso traria maiores investimentos numa área tão estratégica para o país como o desenvolvimento da malha ferroviária do país. Então, a preocupação com a promoção da segurança jurídica permeia, por exemplo, aqui, vou falar de um diploma recente de 2015, que entrou em vigor em 2016, o Código de Processo Civil, de 2015, onde há uma valorização dos precedentes judiciais, para se evitar justamente aquela jurisprudência lotérica, cada um julgando de uma maneira, cada juiz decidindo de uma determinada forma. Não, o que há é um sistema de precedentes judiciais, onde há uma valorização, uma natural valorização das decisões proferidas pelos tribunais superiores, com uma força vinculante, com uma força que os julgadores das instâncias, das primeiras instâncias, devem observar. É muito ruim, por exemplo, num processo de desestatização, a judicialização excessiva, com inúmeras liminares paralisando o processo. Então, muitas vezes tem que haver um sistema de concentração dessas decisões para que essa única decisão venha a projetar seus efeitos sobre todos esses processos ajuizados. Então, o CPC, o Código de Processo Civil de 2015, demonstra justamente a necessária observância dos precedentes judiciais e a previsão de mecanismos para a solução de demandas repetitivas, demandas que versam sobre uma mesma matéria e devem ter um tratamento uníssono. Então, ao invés de dar aquele tratamento, como nós estávamos acostumados, atomizado dos conflitos, passa a haver uma visão molecular do conflito e um tratamento conjunto, onde uma decisão pode ter reflexo numa infinidade de processos, eu diria milhares de processos, como acontece aqui no Brasil. Então, esses dispositivos que estão no Código, instituindo importantes aspectos, eu diria aqui, não vou entrar na área muito técnico, mas tem o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de incompetência, aspectos relevantíssimos que procuram prestigiar a força obrigatória dos precedentes no sistema brasileiro. E no âmbito dos tribunais superiores, recursos especiais extraordinários repetitivos, onde há uma afetação de um recurso base que essa decisão acabará projetando efeitos para todos os outros casos. Vamos dizer, um tema a respeito da lei de licitações. Veio uma decisão do STJ e diz o seguinte, esse dispositivo deve ser interpretado dessa forma. Isso acaba em recurso especial repetitivo, repercutindo para todos os outros casos semelhantes. Esses dispositivos, então, inegavelmente podem contribuir para a maior promoção da segurança jurídica, na medida em que tendem a uniformizar o entendimento e a tornar previsível a aplicação do direito. Isso, por si só, não significa que o Poder Judiciário tenha se tornado a via mais adequada para a resolução de litígios envolvendo a administração pública. A decisão adjudicada, a imposta, nunca é a melhor. E algumas dessas causas versam sobre temas de elevada complexidade técnica que são estranhas ao cotidiano do Poder Judiciário. Então, muitas vezes,
é preciso que tenhamos não decisões adjudicadas, não decisões impostas, mas soluções dialogadas, soluções discutidas, soluções transacionadas. Nem mesmo a possibilidade de administração pública se submeter à arbitragem, que isso foi uma novidade recente, importante, ou seja, permitindo a arbitragem nos conflitos relativos à administração pública aqui no Brasil, isso por si só não é capaz de solucionar esse estado de insegurança. Porque mesmo a arbitragem, há uma situação de conflito, a arbitragem é um sistema, é um método adequado de solução de controvérsias, onde as partes escolhem as pessoas que decidirão aquela controvérsia. Tem a vantagem de se colocar, em alguns casos, pessoas técnicas para decidir um determinado assunto que é técnico. Vamos imaginar uma discussão em torno de uma plataforma de petróleo. Há necessidade de que existam técnicos, ao menos técnicos que venham a auxiliar os árbitros para a tomada de decisão. Mas, como eu disse, a solução adjudicada, que também ocorre na arbitragem, e aqui o Brasil, um dado importante que vocês têm que ter em mente, o Brasil é o segundo país da América, primeiro só Estados Unidos, a adotar a arbitragem na solução das controvérsias. Nenhum outro país, depois dos Estados Unidos, vem o Brasil. No Brasil, a lei de arbitragem tomou uma proporção, explodiu a arbitragem no Brasil. Por quê? Normalmente a gente pensava em arbitragem em conflitos internacionais. A arbitragem aqui no Brasil se desenvolveu internamente, porque tem essa capacidade de conferir uma decisão de maior qualidade num rápido espaço de tempo, sem a necessidade de recursos, não tem recurso. Isso para alguns é uma desvantagem, isso para outros é uma tremenda vantagem. Então, muitos processos arbitrais, às vezes, demoram muito, mesmo não tendo recurso. E para isso, há necessidade, então, de que se desenvolvam outros métodos adequados, métodos que venham a prestigiar a autocomposição, a conciliação, a negociação, a mediação, métodos que não são adjudicatórios, não há uma decisão impondo às partes quem tem razão. Aqui as partes constroem a solução, e principalmente nos conflitos com a administração pública, essa é a via mais adequada. Tanto que eu havia citado o Código de Processo Civil, há um dispositivo específico lá, o artigo 3º, parágrafo 3º, que coloca uma obrigatoriedade, um dever do administrador de tentar solucionar consensualmente os seus conflitos. Finalmente, vamos para a eficiência, O que é eficiência? Segurança jurídica e eficiência, eu estou a dizer aqui sobre serviços adequados. E o que são serviços adequados? O princípio da segurança jurídica é concretizado pelo conceito de serviço adequado, que depende da desoneração do Estado, com a consequente possibilidade de uma alocação mais eficiente dos recursos públicos, o desenvolvimento de diversos setores da economia e o incremento da qualidade dos serviços prestados. Ou seja, o Estado tem que realmente desenvolver trabalhos que sejam essenciais para a população. O resto ele tem que deixar para a sociedade se organizar. A sociedade civil se organiza e vai tomar conta de outros setores que não são estratégicos de primeira ordem para o Estado. E aqui vem essa ideia de desenvolver justamente o serviço adequado por meio da iniciativa privada. E aqui, essas são as ideias que emergem do Programa Nacional de Desestatização, o PND, que é uma lei já bem antiga, de 1990, Lei Federal 8.031 de 1990, da Lei de Concessões, a Lei número 8.987 de 95, a Lei número 9.074 de 95, que dispõe sobre a outorga e prorrogações de concessões e permissões de serviços públicos, e mais recentemente a Lei Federal 13.334 de 2016, que institui o Programa de Parcerias e Investimentos.
cujo objetivo principal é fortalecer as parcerias com o Estado, com a iniciativa privada, para a realização de empreendimentos públicos de infraestrutura, mediante concessões e prorrogações em diversos setores e a viabilização de investimentos. Então, é uma lei recente, nós estamos falando de 2016, e que certamente renderá grandes frutos. A mais importante lei que viabilizou, a meu ver, um salto qualitativo na concretização dos serviços públicos adequados, foi essa lei 13.655, que contém importantes disposições sobre segurança jurídica na regulamentação, interpretação e aplicação da legislação de direito público. Eu refiro-me aqui à lei, já falei um pouco, de introdução às normas do direito brasileiro, que tem por objetivo justamente auxiliar o intérprete na interpretação de outras leis, colocando essas ideias que eu falei no início, de se evitar justamente nulidade quando não há necessidade, de verificar o que já foi prestado, que serviço foi prestado, da necessidade de remunerar quem já prestou o serviço, preservar aqueles efeitos positivos dos contratos. Ela contém termos e expressões imprecisas, essa lei, que, se não tratados devidamente, reforçam a insegurança jurídica que o diploma visou a combater. Então, tem expressões muito amplas, como valores jurídicos abstratos, no artigo 20, consequências práticas da decisão, também no artigo 20, regularização de modo proporcional e equânime, do artigo 21, parágrafo único, obstáculos e dificuldades reais do gestor, no artigo 22, erro grosseiro, no artigo 28, além da conhecida, mas confusa expressão interesse geral. Então, aqui, vejam, a expressão regularização constante do artigo 21 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro estão incluídos os deveres de convalidar, converter, modular os efeitos de atos administrativos eivados de vícios, sempre que a invalidação puder causar maiores prejuízos ao interesse público do que a manutenção dos efeitos dos atos, o saneamento. As medidas de convalidação, conversão, modulação de efeitos e saneamento são prioritárias à invalidação. A expressão equânime, por exemplo, contida no parágrafo único que eu mencionei, do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não transmite conceito novo, que não esteja previsto no ordenamento jurídico, remetendo às ideias de isonomia, que é igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, equidade e ponderação dos múltiplos interesses em jogo. Enfim, e aqui para finalizar e ser absolutamente pontual, o que eu quero dizer aqui é que a ideia é afastar-se a incerteza e a imprevisibilidade, viabilizando os ganhos da tão aspirada estabilidade institucional. Muito obrigado a todos e desejo-lhes aqui uma continuação dos eventos, porque, afinal de contas, a promoção da segurança jurídica é um dever que incumbe a todos os agentes estatais. E é isso que nós esperamos de todos. Muito obrigado. Uma salva de palmas, muito obrigado, professor Paulo Lucon. Olha que interessante, professor. Tudo bem? Parabéns. Fica aqui com a gente um pouquinho. Bom, muitos elogios aí, inclusive dos nossos internautas. Que aula, Silvia de São Paulo. E ela inclusive, faz uma pergunta aqui, que acho que no começo o senhor abordou, quando ela fala, por que ainda existe tanta insegurança jurídica na infra? Que eu acho que está relacionado com aquele 1 milhão de normas técnicas oriundas da Constituição. Seria mais ou menos nessa linha. Nós temos, como eu disse no início, não é? Depois da Constituição Federal de 88, a Constituição Federal de 88, a gente tem que fazer uma leitura histórica, não é? Houve um ímpeto aí de democratização, então houve uma vontade de fazer muitas leis. E nós sabemos que existe sempre uma agenda positiva na elaboração de leis, não é? O sujeito político quer também aprovar leis, dizer que fez a lei. Então surgiram muitas normas, e as normas, quando são elaboradas, devem ser vistas na sua integralidade. Você tem que ver, você está mexendo num lado aqui, mexe no outro. É como fazer uma reforma de casa, não é? Você está mexendo aqui com eletricidade, tem que ver o encanamento de água.
E a mesma coisa acontece com o processo legislativo. Isso aconteceu com o Brasil, mas o que eu vejo aqui é uma intenção de colocar um freio de arrumação. Se você reparar aqui, tudo que eu falei aqui, das principais normas, nós estamos falando de normas de 5 anos, daqui são recentes. E o que se espera aqui é um salto qualitativo com a nova lei de licitações, com as parcerias público-privadas. Então, eu diria o seguinte, respondendo a essa pergunta, eu vejo com otimismo, eu acho que o Brasil vai se acertar, porque todos, em que pesem as divergências políticas, há um interesse de todos no progresso do Brasil. Por isso eu sou bem otimista. Professor, aproveitando o seu otimismo, não quero colocá-lo em saias justas. Não, mas por favor. Eu acho que existe um anseio da sociedade, ainda mais quando a gente tem a oportunidade aqui na Paving, que fez essa curadoria de tantos temas diversificados e correlacionados. Energia, como é que suprir energia para o fornecimento de um grande projeto, uma grande máquina, um grande serviço, uma tecnologia, uma política pública, uma segurança jurídica. Aproveitando uma autoridade no assunto no palco da Paving, STF, uma pergunta. Estamos vivendo momentos polarizados, tem gente que, gritando para todos os lados, gente gritando coisas contra, coisas a favor. Eu queria uma opinião neutra, técnica. O que acontece? Nós temos um STF que vive um momento com algum tipo de problema que precisa ser solucionado, ou nós temos vários pontos positivos e outros pontos normais a desenvolver de uma democracia em maturação? De fato, o nosso Supremo Tribunal Federal tem um poder como comparável a nenhuma outra Corte Suprema no mundo. Eu diria que o nosso Supremo Tribunal Federal tem imensos poderes. A grande questão é que existe aqui um choque natural entre os poderes. Sempre haverá, não é? Aqui no Brasil ele toma uma proporção um pouco, digamos, extremada, não é? E para se evitar isso, existem muitas ideias, não é? Por exemplo, tornar os cargos dos ministros como mandatos. Então, fazer mandatos. Então, o sujeito não fica eternamente lá, fica 8 anos e depois sai. Como, por exemplo, na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, eu servi a Justiça Eleitoral do meu país, 8 anos, como juiz substituto e efetivo aqui no Tribunal Regional Eleitoral, já faz mais de uma década. Foi uma atividade muito boa, porque eu acabei aprendendo a entender como um juiz pensa, isso foi muito importante. Mas há essa ideia de fazer com que nós tenhamos mandatos no Supremo Tribunal Federal, e não essa situação de nomeação. Um outro problema é a questão da nomeação por si só, essa vinculação política que acaba tendo o ministro em relação a quem o nomeou. Isso é algo que não é meu, é algo que todos falam, não é? Então, há digamos, uma captura daquele ministro. E depois, quando termina o mandato, há uma libertação do ministro. Esse é um problema delicado, que merece ser analisado com muito cuidado, mas o fato é que o agente do Poder Executivo tem um poder grande, ele nomeia nos tribunais superiores, ele tem esse poder de nomear em todos os tribunais da federação, não só o Supremo Tribunal Federal. Então, no STJ também isso acontece. O que nós temos que ver é tentar minimizar isso para evitar danos futuros, insegurança jurídica, interpretações divergentes. Há ideologia, sim. Decisões monocromáticas. Decisões monocráticas. Decisões monocráticas, que é a decisão proferida por um ministro. Então, evitar esse tipo de decisão, ou seja, pode até dar a decisão, mas tem que ser confirmada pelo colegiado. Entendi. Então, o sistema hoje, então, respondendo à sua pergunta, ele autoriza que o juiz conceda, o juiz ou o ministro, o julgador, conceda decisões monocráticas, mas essas decisões têm que ser referendadas, ratificadas no colegiado. Essa tem que ser uma regra. Talvez colocar essa regra de uma forma mais clara, eu acho, de ter um tempo mínimo, um tempo para que essas decisões venham a ser confirmadas. Coisa que a gente vê em algumas situações no Supremo. Às vezes a decisão é tão impactante
que o ministro poderia até decidir monocraticamente, mas o que ele prefere? Ele prefere levar para o colegiado. Perfeito, uma salva de palmas, nosso querido Paulo Lucon. Obrigado, E gente. agradecemos. Parabéns pelo evento. Esteja sempre conosco, bem-vindo nos nossos palcos. Sucesso para todos aí. Sucesso Muito obrigado. para o senhor também. Gente, continue ligado, 2 minutinhos, porque a gente vai falar agora de um tema tendência mundial, neutralidade de carbono e ESG. É daqui a pouquinho, fique ligado. Já, até já.